Fala pessoal, eu sou Miguel Brito, presidente e fundador do Brasil Grande. Estou aqui com o Marcos Júnior, que é formado em Engenharia de Produção, funcionário público. Estou com o Tiago Souza, que é colaborador do Brasil Grande, articulista. Marcos também escreve artigos para o Brasil Grande. Quem não conhece o nosso portal, acesse o link que está aí na descrição, que é brasilgrande.org. E no dia de hoje vamos trazer mais um bate-papo BIG especial, onde a gente vai estar falando três assuntos. O primeiro assunto será eleições argentinas, dando continuidade ao tema. E depois vamos falar de integração sul-americana, vamos falar de Bolívia, né? É um investimento da Petrobras na Bolívia, na área de fertilizantes, e também um assunto nacional que a Câmara dos Deputados aprovou a taxação de super ricos, né? Principalmente a questão de offshores. Então, para dar início a esse papo, vamos falar aí de Argentina. As eleições que estão acontecendo na Argentina foram para o segundo turno, entre Javier Milei e Massa, né? E a terceira candidata, que fez uma votação muito expressiva, prestou apoio a Javier Milei, né? Ficou em segundo lugar. A diferença entre o Massa e o Milei foi mais ou menos uns 6% e pouco, né? Teria que pegar exatamente para a gente poder ver qual que é a diferença, mas dá mais ou menos nessa casa. E então a Burich declarou apoio ao Javier Milei, e o Javier Milei muito provavelmente dará algum ministério para ela por conta disso, certamente, né? Vão entrar ali num acordo e ela ganhará um ministério. As pesquisas já apontam, e algumas, né, já apontam que Javier Milei está em primeiro lugar. O que é um pouco estranho, no meu entender, porque, vamos lá, o Sérgio Massa, ele fez uma diferença muito boa entre o Javier Milei e ele tem a máquina pública, ou seja, ele tem muito mais coisa a barganhar do que o próprio Milei. Porque o Massa está mais tempo na política, né? O Massa está com a máquina em mãos, tem uma diferença. Então, assim, eu sinceramente não entendo, é, eu não entendo a movimentação da Burich. Para mim, não foi algo inteligente a se fazer. Mas isso vai acirrar ainda mais as eleições, né? Isso vai deixar ainda mais polarizado, porque uma coisa que poderia ser mais fácil agora se torna mais difícil. O Marcos comentou no Twitter que ele acha que será uma eleição bem apertada, bem acirrada. E promete ser mesmo, né? Então, é isso. E o Milei, a gente vê um afrouxamento das ideias do Milei muito forte, né? Porque o Milei ele já está prometendo colocar esquerdistas dentro do governo. Então, um candidato, né, que sempre pregou ser anticomunista, ser antissocialismo, né? E para ele tudo é socialismo, tudo é comunismo, agora diz que vai colocar socialistas no seu governo, ou seja, já vemos que não será o revolucionário, caso o presidente não será o revolucionário que diz ser, né? Então, assim, até para assim, essa movimentação da Burich eu até enxergo como uma contenção de danos. Porque se ele está afrouxando agora para chegar no governo, imagina como ele não afrouxará num possível governo. Ou seja, eu acredito que será um governo desastroso, porque ele não vai ser nem o libertário que ele está falando, nem será assim, nem será um socialista, né? Então ele vai acabar ficando no meio termo, dando a continuidade o que a Argentina há muito tempo já que é o mesmo problema do Brasil, que é um neoliberalismo e ficar no meio do caminho nas políticas públicas. Começa uma coisa, não termina, demite ministros com muita facilidade, é, é, leis sem fundamentos. É isso que parece ser. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer a mesma coisa, no meu entender, caso ganhe, né? Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Macri. Né? Ele chega sendo um liberal e depois está congelando preço, né? Numa crise, numa nova etapa do seu governo. Já na outra mão, né, na questão do Massa, o Massa aí tem que agora converter mais votos, ele já tem uma diferença em mãos, vai ter esse empecilho que é o apoio da Burich,
mas ele vai ter outras pessoas que vão apoiar ele, né? Você tem um governador que disputou, que fez 7%, eu não sei o nome dele, se alguém tiver Schiaretti. exatamente, Ciarete. Então, assim, ele também, muito provavelmente, vai declarar apoio ao Massa, é, mais a máquina pública. Eu estou para falar. Eu falei na última conversa que tivemos sobre o Javier Milei, eu achava que o Javier Milei ia ganhar. Já mudei minha opinião, né? Já acho que não será mais o Milei, acho que será o Massa. Porque o que as pessoas estavam falando é que o Milei ganharia essas eleições, iria para segundo turno, né? Ele teria uma diferença entre o Massa, ou seja, ele ia ter mais porcentagem de votos. Então, assim, teve muita gente que, que se decepcionou, né, nesse sentido. Inclusive os brasileiros que foram para a Argentina, Eduardo Bolsonaro, Constantino, até mostrando aí uma derrota da direita, né? O Eduardo que tem uma mão podre incrível, né? Eu até comentei no meu Twitter que é o Midas às avessas, né? O cara, tudo que ele toca acaba sendo o contrário, acaba virando merda. Então, foi lá e o Milei teve uma derrota, cara, de 6%, quase 7%. E aí eu não sei, cara, eu não sei, assim, o que será feito, né? Seja Milei, seja Massa, a situação é muito complicada. Mas até viu o Guilherme Moreno declarando o apoio ao Massa daquele jeito, assim, né? Tipo, ele falou assim, ó, a ideia do Massa é interessante, ele está prometendo uma industrialização. Agora, para isso acontecer de fato, você vai ter que tomar as medidas certas, não é só simplesmente falar que vai industrializar, que vai de fato industrializar. É algo muito parecido com o PT aqui no Brasil, a neoindustrialização, né? Vamos industrializar como? Não sei. Nós vamos industrializar, né? O como a gente vê depois, né? Como que se faz. Então, assim, a ideia é interessante. O problema é que o Massa ele não tem a percepção de profundidade para mudar essa situação. Eu não acho que ele seja competente para isso. Né? Afinal, o problema de desindustrialização na Argentina é um problema crônico que já está há décadas. Então, tô para te dizer que ok, a ideia é interessante, a teoria é interessante, mas os dois candidatos que estão no segundo turno, eles incorrem sobre o mesmo erro, né, que é estelionato eleitoral. A verdade é essa. Um é um maluco, um revolucionário, libertário, que quer o fim do Estado, e o outro é um liberal brando, ou neoperonismo. Não sei aonde o peronismo poderia estar aí no espectro no espectro político, né, econômico, como liberalismo, né? E dado interessante, eu vi o Rafael Machado é, numa entrevista falando uma coisa que eu não sabia, cara. E me deixou até um pouco surpreso. O Massa, ele foi pego num vazamento do WikiLeaks como um agente duplo, né? Ele foi, inclusive, nessa lista do WikiLeaks tinha, inclusive, brasileiro, já falo sobre isso. Que ele pegava informações do governo e passava para a embaixada norte-americana. Algo muito padrão em países de terceiro mundo, subdesenvolvidos. Então, agentes públicos nos países subdesenvolvidos, eles tendem a ser agentes duplos, né? Eles trabalham para duas nações, né? Eles trabalham para a nação onde ele foi eleito e tal, e para os Estados Unidos. É, esse vazamento do WikiLeaks, ele vazou jornalistas que trabalhavam com a embaixada norte-americana aqui no Brasil. Então, eram jornalistas que pegavam informações do Brasil e passavam. É, inclusive, saiu uma notícia agora, né? Não devagando muito, que é o Egito ou o Catar? O Thiago vai conseguir me corrigir aí, que pegou agentes duplos. Que saiu, Foi, o pessoal. foi no Catar, né? Pegou Como? agentes, foi no Catar. Foi Foi no Catar? agentes, isso, foi agentes indianos, né?
Tá travando. Foi no Catar, certo? E eram agentes indianos que foram pegos e agora vão ser condenados à pena de morte no Catar, né? Que lá tem esse tipo de punição, né? Para quem trabalha como agente, trabalha, né? Dessa forma, lá é pena de morte, justamente, né? São considerados liberados, certo? Boa. Então, é disso que é disso que se trata. Então, assim, foram pegos alguns espiões lá no Catar, que são indianos, que são agentes duplos. Então, os países de terceiro mundo, eles têm muito disso, né? A embaixada norte-americana, o departamento dos Estados Unidos, eles são muito atuantes e eles conseguem dissuadir ali jornalistas, políticos, aliás, tem agentes triplos, cara, tá? Tem agentes triplos. Isso aí ao longo da história aconteceu muito, principalmente Israel e Estados Unidos, tá? Aqui no Brasil teve o caso que a gente, alguns bate-papos BG atrás, citou do pai do programa nuclear brasileiro. Os responsáveis por ter matado o pai nuclear do programa nuclear brasileiro, ele era um agente triplo. Então, assim, ele trabalhava tanto para Israel quanto para os Estados Unidos. E essa questão, voltando para a questão do Massa, é um pouco complicado, cara, isso daí. Né? Você saber que o menos pior é um cara que tem documentos vazados que ele trabalha para um outro país que historicamente seu inimigo. Então, assim, a Argentina está num problema, um mato sem cachorro. A verdade é essa. E se fosse para chutar, chutaria agora. É difícil, né? Toda notícia agora sai, o cara vai mudando de opinião, né? Mas é analisando as evidências. Acho que o Massa leva. Em primeira instância, achei que o Javier Milei ia ganhar. Aí agora o Massa. Aí acontece uma surpresa, o Milei ganha. Aí eu já não sei de mais nada também. Né? Porque no fim das contas não tem como você não tem como saber. Né? Aqui no Brasil mesmo, você não tinha como ter noção nenhuma de quem ia ganhar entre Bolsonaro e Lula. Né? Então, na Argentina parece ser a mesma coisa. Você não tem muito uma noção de quem vai ganhar. E aí falei do Massa, né, do kirchnerismo. O kirchnerismo parece muito o petismo. Inclusive, os propagandistas, os marqueteiros da campanha do Lula e do PT foram ajudar o Massa, né, os Kirchners. E no fim das contas é isso, né? Eles viraram um grupo ali, apesar de você não ter a Cristina agora diretamente dentro do governo, o grupo é o mesmo. O grupo é o mesmo, tanto que o Massa, ministro da Economia do Alberto Fernandes e da Cristina Kirchner. Né? Inclusive, o Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner brigaram em vários momentos, e isso foi um dos fatores que fez com que a Argentina aprofundasse ainda mais a crise, né? Não um fator determinante, porque a crise da Argentina é crônica, como eu falei, e já está há muitos e muitos anos. Bom, vou passar aqui a palavra, senão eu vou falando. Eu vou passar a palavra aqui para o Marcos e bora lá, pessoal. Vamos ver o que os amigos têm para falar também. Bem, né, vamos aqui compartilhar, primeiramente me apresentando aqui, meu nome é Marco Júnior, sou articulista do Brasil Grande, né, como já foi dito, sou servidor público, formado em engenharia de produção, gosto de falar sobre política, economia, sociedade, outras coisas que vieram a dar na minha telha. Bem, a primeira coisa, né, que eu quero falar aqui, né, no estudo, né, primeira coisa, a questão de como vai se distribuir os apoios, né, dos candidatos que foram derrotados nesse primeiro turno, né, como é que eles quem vai apoiar quem no segundo. Para começo de conversa, o apoio da Patrícia Burat, que é a terceira colocada, e ela ficou com em torno de 23% dos votos. A Milei, né,
foi um apoio que não teve respaldo total de sua coligação, né, nas eleições, que foi a coligação Juntos pela Mudança, né, que é formada pelo PRO, né, que é o partido dela e o do Maurício Macri, é formada pela UCR, a União Cívica Radical, né, um partido antiperonista tradicional na Argentina. Foi, inclusive, 2 presidentes da Argentina foram da União Cívica Radical, um não lembro o nome, o outro é o Fernando de la Rúa, por sinal, um nome que a Argentina toda sente calafrios quando você fala nele. A gente não, mas não vai dar tempo para entrar em detalhes, né? Enfim, né? Então, assim, foi um apoio que rachou a coalizão, essa coligação, a coligação praticamente implodiu, né? A União Cívica Radical rompeu, na prática já está rompida aí, com Juntos pela Mudança. Ela pretende ficar neutro, né? O próprio Larleta, que concorreu pelo mesmo partido, né, da Patrícia Bullrich nas primárias, também disse que não vai apoiar nenhum dos dois no segundo turno. Então, ou seja, rachou até mesmo o próprio partido. Então, ou seja, não é um apoio, não foi um apoio unânime e não foi algo que não foi algo pacificado. Essa é a grande verdade. Então, assim, e isso é ruim para os dois lados, tanto para Bullrich Macri, como para o próprio Milei, né? Para Bullrich e o Macri, significa que eles não têm mais o apoio total de sua coligação, né? Inclusive para as próximas eleições, né? Se eles perderem e tiverem que disputar eleições legislativas, ou até mesmo as próximas presidenciais em 2027, nada garante que esse pessoal vai estar junto de novo, né? Então, ou seja, isso aí já trouxe bastante problema, já começa por aí. Para o próprio Milei, isso também é problemático. Por quê? Mesmo que esse apoio se reflita numa vitória de Milei em novembro, vamos lembrar de uma coisa, né? Agora que essa coligação Juntos pela Mudança, né? Que é Juntos pelo Câmbio, né? Mesmo que ele vença, ele não vai ter apoio de toda essa coligação, então, liderada pela Bullrich, né? Então, assim, ele precisaria de todo esse apoio para ter uma maioria no Legislativo, no Congresso. Ele não vai ter mais essa maioria. Então, e da mesma forma que o Massa também não teria maioria no Congresso. Então, ou seja quem for o vencedor, nenhum dos dois lados, seja o Massa, seja o Milei, terão maioria no Congresso para aprovar as propostas, para aprovar os projetos, as leis que a Argentina precisa passar. Nenhum dos dois blocos. E isso é muito ruim, porque significa que você vai ter que negociar, você vai ter que negociar, você vai ter que ceder em muita coisa, né? O Massa talvez vai ter mais facilidade para isso, ele tem um certo jogo de cintura maior, até porque o plano de governo dele é bem, como já foi mencionado pelo próprio Miguel numa edição anterior aí do Bate-Papo BG. O plano do Massa é bem genérico, né? Não tem muita. Então, assim, ele basicamente vamos fazer o quê? Nós vamos fazer. Como? Fazendo, né? Então, basicamente, é esse o plano do Sérgio Massa. Então, só que aí, se o Milei ganha, aí tem a questão do estelionato eleitoral, principalmente agora que muito provavelmente ele vai ter que governar sem ter maioria, né? Ele já precisaria do apoio de toda a coligação do Juntos pela Mudança para governar. Agora que ele não vai ter esse apoio, ele vai ter que também governar sem maioria. Então, ou seja, isso é ruim de qualquer forma, isso é ruim para a Argentina. Um pouco menos ruim para o Massa, mas bastante complicado para o Milei, né? E em relação ainda ao Milei, né, o fato de ele não ter maioria no Congresso não significa que ele venha causar muito ruído institucional ao longo de sua gestão, né?
Então, assim, e todo esse arco de alianças que está se formando aí no segundo turno, de certa forma, digamos assim, é esperado, né? Mas assim, o efeito pode não ser o efeito, digamos, que eles esperavam que acontecesse. Com relação às pesquisas eleitorais, cabe aqui mencioná-las, né? Tem essa pesquisa, a primeira pesquisa é o Milei e o Massa, né? 50,7 para o Milei, 49,3 para o Massa. Eu, honestamente, não me surpreende. Eu acho que vai ser, digamos assim, vai ficar muito. Vai ter pesquisa colocando o Milei na frente, vai ter pesquisa colocando o Massa na frente. Inclusive, já tem pesquisa colocando o Sérgio Massa na frente, que é essa daqui, por exemplo, né? E o Massa está com 42,4, o Milei com 34,3, que é voto total. Se você pegar em voto válido, né? E aí a gente faz a conta rápida aqui, isso significa que o Sérgio Massa tem aí, vamos lá, 42,4, 34,3, vai dar 76,7. Opa! Deixa eu corrigir aqui. Vai dar isso. 42,4 dividido 76,7. Ou seja, 55 a 45 para o Massa. Eu não acredito que seja tão grande essa vantagem, né? Eu acho que não vai ser algo tão grandioso assim. Mas aí entra assim, e aí entra o que eu acredito, né, diante das possíveis alianças aí que estão se desenhando para esse segundo turno. Vai ser algo muito apertado, né, na minha opinião. Vai ser algo talvez até mais apertado que o Macri versus Scioli no segundo turno de 2015. Né, que foi, se não me falha a memória, foi 51,5 a 48,5, né, para o Macri na época. Então, assim, eu acredito, muita água para rolar embaixo da ponte, tem muito jogo pela frente. O momento, né, favorece o Massa, né, principalmente essa questão de que esse apoio, né, da coligação da Bullitt não é um apoio unânime, né, um apoio dividido, né, e fora ainda o próprio fator, né, digamos assim, de um lado você tem um ministro da Economia que, de certa forma, virou meio que passageiro em meio a uma das piores crises econômicas que a Argentina encara. Do outro lado, você tem um sujeito completamente deslocado, né, que propõe, né, e cabe mencionar isso, o plano Milei para a economia é basicamente uma versão com anabolizantes, né, do que foi o plano Menem nos anos 90. Né? O plano Menem nos anos 90, e se você basicamente ele consiste em dois pontos desse plano que foram fatais para a economia argentina. Primeiro, você atrelar o valor do peso ao dólar, né, que é um peso para um dólar. E o segundo ponto, né, que é a questão, né, que é a questão de você permitir, né, contas em dólares dentro da própria Argentina. Então, na prática, o menor sinal de crise econômica, todo mundo corre para o dólar, o peso desvaloriza, e aí entra nesse ciclo vicioso. Essas duas coisas foram fatais aí para a economia argentina. O que Milei quer fazer é basicamente isso, só que agora eliminando o peso de intermediário. Então, fica só o dólar mesmo. E eu já expliquei por que isso, né, em outras edições do Bate-Papo BG, eu já expliquei por que isso vai terminar, digamos, de destruir a economia argentina. Mas, resumidamente, significa que no curto prazo é paulada nos juros, mais recessão, destruição do que resta da indústria, e é isso. Né? E aí passo a palavra para o Thiago para ele fechar aí com a participação dele. Pessoal, pelo que a gente está vendo no cenário da Argentina, a gente percebe claramente que a democracia, ela falhou quando você tem, de um lado, o candidato como Massa, por mais que tenha sido o ministro da Economia, né, projetos que ele colocou em pauta deram certo nos últimos governos, né, tem, do outro lado, um candidato como esse Milei, que
ninguém sabe de onde ele surgiu. E eu sempre desconfio desse tipo de candidato que não tem uma história na política. Aqui no Brasil, por mais que você não goste tanto do Lula, como do Bolsonaro, como do Ciro, eles têm uma história, eles têm uma trajetória de décadas, né? Da onde que surgiu esse Milley? Ele era político já antes? Da onde que ele veio? Quem que financia esse cara? Né? Quem que está por trás desse cara? Questões como essas que os argentinos também, assim como nós questionamos aqui no Brasil, eles deveriam questionar lá da onde surgiu esse cara, né? Quem está financiando ele para chegar até então, né, um conhecido na política argentina, um candidato que supostamente está disputando as eleições, né, e já está chegando ao nível de ser um forte candidato à presidência, né? Não tem um parâmetro assim para você comparar com um político já tradicional, como eu disse para vocês, como um Lula, como um Bolsonaro, como um Ciro, né, que já tem uma certa bagagem política. É a prova que a democracia pelo mundo ela está acabando, ela falhou, né? Falhou na Argentina, falhou aqui no Brasil, falhou na França, né? Falhou no Canadá, falhou nos Estados Unidos, né? Você tem candidatos que não são verdadeiramente representantes do povo argentino. Você tem ali candidatos representantes de bancos, né? Representantes de globalistas, de atlanticistas, né? Ou seja, o poder de decisão mesmo da Argentina, isso já foi tomado há muito tempo. Você tem ali os candidatos que são jogados ali na fogueira, né? Com total descredibilidade, né? Não tem credibilidade nenhuma para estar ali naquele cargo. Né? Você pergunta de planos, né? O que você vai fazer para o governo da Argentina agora em diante? Como que você tira a Argentina dessa situação? Aí o me responde que vai ver. Ou seja, claramente ele não tem nenhum tipo de projeto. Né? Quando ele entrar no poder, como o Miguel disse, aí sim, ele vai ver o que vai ser. Lembrando que eu gosto sempre de citar a China, né? Países assim, que têm projetos para 5, 10, 50 anos, e eles seguem uma linha de raciocínio até lá. Esses caras não. Esses caras são simplesmente candidatos fantoches, né? Estão ali justamente para representar interesses. E não necessariamente são os interesses que a Argentina precisa nesse momento para sair dessa crise que dura décadas, né? Como o Marcos mesmo falou, desde os 90, com aqueles planos que tiveram na Argentina, assim como o Brasil tem também planos Collor 1, Collor 2, aqueles planos malucos do Sarney e por aí vai. É uma pena, pessoal, uma pena a Argentina também ter chegado, né, nessa situação. Isso foi outrora um país mais rico da América Latina, dos países mais ricos do mundo, no século XIX, começo do século, chegar nessa situação. É muito complicado, os amigos. A palavra ao nosso companheiro Miguel, né, para ele fazer as considerações finais, né, desse primeiro bloco. Está contigo, Miguel. Tiago, isso aí que o Tiago falou é interessante, porque assim, ele pegou e citou três candidatos com história, é verdade, o Ciro Gomes, o Bolsonaro e o Lula. E assim, o Massa, ele até tem história na Argentina, o que complica ele é que essa história ela não é uma história muito límpida, né? E a mesma coisa, a mesma coisa o próprio Bolsonaro e a mesma coisa o próprio Lula, né? O Lula também tem umas coisas que pregressas, né? Que também são bem complicadas, que incriminam, né? Ele, que já pregressamente já demonstravam o que ele ia ser dentro do poder, né? Mas naquele momento era muito difícil você poder identificar, e isso sendo o único veículo de comunicação da época, televisão, rádio, né? Era muito fácil você fabricar um candidato. Porque, cara, você tinha dois meios de comunicação. A Rede Globo mesmo fabricou vários candidatos, né? Então era uma coisa muito simples. Hoje em dia, com a internet,
Não que não seja fabricado, muito pelo contrário, ainda continua a tradição das democracias de fabricar candidatos, seja para presidente, para senador, para deputado. Isso aí é uma realidade, existe, né? Se não existisse, você não teria empresas patrocinando candidatos. E assim, isso não é teoria da conspiração, isso é um fato, é só você ver que tem, para candidatos à presidência, tem bancos patrocinando, empresas do agro patrocinando, isso é lobby. É óbvio que aí tem uma outra parte de documentações que mostram aí já uma parte mais obscura ainda, né? Mas não vamos se ater a essa parte tão obscura, né? Vamos falar que isso aí é mentira, que isso aí não é fato, que não existe. É um fato. Empresas patrocinam candidatos e têm os seus interesses nos Estados Unidos, na França e no Brasil, tá? Em qualquer democracia para o cara chegar lá e defender os interesses de conglomerado, de empresas. E aí o que é de fato importante, que é a defesa da população ser representada, aí isso fica em segundo plano. Aí isso fica em segundo plano. Porque um candidato desse, ele tem muito mais medo de um empresário, dono de grandes empresas, grandes posses, do que o povo. Porque ele pega lá a polícia e mete repressão, borrachada, acabou. É o que fazem na França, por exemplo. Né? Você vê se o Macron está preocupado com as manifestações que acontecem todos os dias do colete amarelo. Tá. Tanto não tá que passou uma reforma da Previdência e meteu o cacete, como historicamente a França sempre fez. Né? Então, por que eles têm mais medo de um empresário do que a população? Porque hoje o empresário tomou um empoderamento muito grande, ao ponto de ele colocar quem ele quiser no poder e controlar os caras como marionete. Por isso que a gente vai, inclusive, vamos falar aí no segundo bloco sobre a questão de taxação de grandes fortunas. Porque é uma coisa importante, né? Dentro do Brasil mesmo, você tem um monte de subterfúgios para você ganhar muito mais dinheiro do que é previsto, né? Cara, viver como você quer, né? Você não tem taxação de dividendos, você tem offshore, você tem um monte de mecanismos aí para fugir disso. Vamos passar aqui para o segundo bloco, então eu vou encerrar aqui o segundo bloco e daqui a pouco a gente vem para o segundo bloco para poder falar mais sobre Bolívia e taxação de super ricos. Pessoal, voltamos aqui com o segundo bloco, e no segundo bloco nós vamos falar de Bolívia e de taxação de super ricos. Bom, vamos lá. A Petrobras está com intenção de fazer investimentos na Bolívia, na casa de 2,5 bilhões de dólares, juntamente com a estatal da Bolívia, petrolífera. Deixa eu ver aqui o nome dela. YPFB, tá? Uma empresa que é tipo a Petrobras deles, tá? É tipo a Petrobras deles. Ela foi privatizada em 97 e foi reativada no 1º de maio de 2006 com Evo Morales. Aí começando a era Evo Morales. Ok? E aí a Petrobras ela vai investir 2,5 bilhões numa cidade fronteiriça com Mato Grosso. Tá? Essa cidade é Puerto Quijano. Tá? Não sei se é assim a pronúncia, mas acredito que Puerto sim. Quijano. Isso, Porto Quijano. Então ela faz fronteira com o Brasil já para facilitar a questão da logística, já que o Brasil consome 80% de toda a produção de fertilizantes da Bolívia. Então, seria um investimento para o setor de fertilizantes, tá? Visando o agro brasileiro. Os outros 20%, acredito que a maioria desses 20% deve ficar com a própria Bolívia, a produção interna. Alguma coisa talvez vá para a Argentina, tal, ali produção Mercosul, basicamente mesmo. Então, para o Brasil
o Brasil é interessante, é bacana, visando a própria economia do Brasil, seguindo a tradição do Brasil investir em países sul-americanos, visando a sua própria economia. Mas não podemos esquecer, tá, assim, o Brasil tem totais condições de fazer empresas, fazer plantas industriais de fertilizantes dentro do Brasil, tá? Porque já tem algumas, porque vendeu algumas, privatizou algumas, e porque vai gerar emprego aqui, né? Vai gerar emprego aqui. Só que aí o Brasil esbarra na questão ambiental. Então, assim, ao mesmo tempo que o Brasil está fazendo uma coisa interessante, que é uma integração sul-americana, econômica, que vai emancipar a Bolívia, que agrega, né, na Bolívia, é uma coisa que demonstra uma fraqueza do próprio Brasil, né, de você não investir internamente. É óbvio que o Brasil precisa investir nos países sul-americanos para ajudar os países sul-americanos. Isso tudo é muito bom. Mas, cara, o Brasil é riquíssimo, né, nas matérias de fertilizantes, né? No caso aí seria a ureia. A ureia produzida pela Bolívia. E o Brasil é o maior comprador de produtos bolivianos. Brasil e a China. Então, a Bolívia, que é um grande parceiro econômico do Brasil, sempre foi, né, sempre vendeu gás para o Brasil. A gente já falou sobre essa importância da Bolívia no papo que fizemos sobre a Bolívia ter entrado no Mercosul. Então, já seguindo a tendência, né, do Brasil investir aí nos países sul-americanos, países do Mercosul, é importante, mas não podemos esquecer disso, pessoal, porque a gente tem Marina Silva como ministra, né? Que o Lula faça como ele fez no segundo mandato, de demitir a Marina Silva e de explorar o que precisa explorar, ok? Porque será 4 anos de governo Lula 3, onde a gente não pode fazer investimentos públicos internamente, porque a gente esbarra na questão orçamentária, porque a gente esbarra na questão é, ambiental, né? Então, é uma situação muito complicada. E o Jean Paul Prats, que é o presidente da Petrobras, falou sobre isso, ele fala sobre isso, se eu não me engano, até no próprio Roda Viva, e ele também foi citado, foi falado, seria interessante investir na própria Venezuela, né? Reindustrializar a Venezuela, ajudar a Venezuela no parque industrial químico, petrolífero, também é muito interessante, e também na indústria de fertilizantes. Para o Brasil, tudo isso é muito interessante, pessoal. Muito interessante. O Brasil só tem a ganhar fazendo esse tipo de coisa, tá? Mas não podemos esquecer disso, tá? Porque o Brasil está, vamos dizer assim, contornando a situação do real problema que o Brasil tem, que é não investir internamente, tá? Não investir internamente e você ficar refém de uma agenda estrangeira, ambiental, assim, o Brasil ele não tem as respostas que deveria para os problemas, então ele importa as respostas. Então ele pega as respostas da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos, do mundo rico, para o clima. Só que esses países desenvolvidos, cara, eles não têm os mesmos recursos que a gente, eles não têm as mesmas dimensões que a gente. E o discurso não é alinhado com a prática. Porque, como o Marcos mesmo já disse, né, o Biden, ele está é, pouquíssimo preocupado com a agenda ambiental de fato. Tanto que ele está investindo no Alasca, tanto que ele está investindo no Polo Norte. Então, assim, a preocupação não é ambiental. A preocupação não é ambiental. A preocupação é travar os países subdesenvolvidos, os países de terceiro mundo, a não se desenvolver para, a posteriori, esses países desenvolvidos virem nesses países de terceiro mundo e imporem o que eles pensam para o mundo, né? Imporem a sua extração mesmo, né? Chegar no Brasil e extrair esses países, minérios, recursos de todo tipo, em benefício próprio deles, né? Em benefício próprio deles. Então, é interessante, bacana, endosso,
Mas eu estou realmente preocupado quando que o governo brasileiro, o Lula e os próximos governos vão investir internamente, vão explorar o recurso brasileiro, que é por direito nosso, por direito nosso. Transição energética, muito bacana, 50 anos, 100 anos, show de bola, faça mesmo, legal, legal, até o Brasil tem tudo para ser uma potência nessa área, mas não vamos esquecer do primordial, não vamos esquecer do primordial, porque esses países tiveram o direito. Por que, que o Brasil não tem? Eles que precisam atender essa agenda ambiental, não a gente. A gente não explorou. Eles exploraram, eles têm que atender, porque eles já causaram esse mal para o mundo. A gente não, entendeu? Então, quando você vai pedir alguma coisa, quando você vai exigir algo de alguém, você tem que ter aqui, ó, carta na mão, entendeu? Exemplo. Eu fiz, eu falei que ia fazer, então eu fiz. Tá aí. Aí, beleza. Aí ok. Não, beleza? E já vou engatar aqui a taxação de super ricos, daí eu vou passando a palavra para o Thiago, para o Marcos, e eles fazem a mesma coisa. Eles falam de Bolívia, logo em seguida falam dos super ricos, né? A taxação de super ricos. Foi aprovado na Câmara dos Deputados a taxação de super ricos, beleza? Por 323 a favor e 119 contra. A taxação de offshores, que passa agora de 6% para 8%. Então, sim, bacana. Offshore basicamente é você, um empresário que pega a sua fortuna, o seu dinheiro e coloca num paraíso fiscal. Ele vai lá e coloca no Panamá, ele coloca nas Ilhas Maurício, em Seychelles, ele coloca, sei lá, em Ilhas Caimã para não pagar imposto. Entendeu? Basicamente é isso, tá? Então, assim, show de bola. Inclusive, vou falar outra coisa. Isso aí é uma coisa que afeta empresários e políticos, tá? Políticos também fazem isso. Eles, para sonegar, eles colocam. Tanto que teve aquele esquema lá do Panama Papers, que ficou mundialmente conhecido, que era uma divulgação de vários políticos e empresários do mundo inteiro que tinham conta no Panamá e muitos deles eram políticos. Então, assim, dinheiro desviado, basicamente isso. Tá? Basicamente isso. Ele pegava desviava o dinheiro de alguma forma e colocava num paraíso fiscal. Então, assim, bastante interessante terem aprovado isso, tá? Tem mais algumas questões aqui, tá? Mas assim, eu não vou deixar também para os amigos comentarem, né? Questões aqui até um pouco mais números e tal, porque senão eu falo tudo, daí não faz sentido, né? Passar aqui a palavra pro Thiago. Em relação à Bolívia, né, nesse pacote aí de 2,5 bilhões de dólares que está sendo investido, seria interessante a gente analisar também como que está aquela região, né, para poder, de fato, a nossa Petrobras, nossas empresas, né, estarem fazendo essa parceria tanto com a Bolívia, como futuramente pode estar fazendo com o Peru, né, com a Venezuela. E a infraestrutura daquela região, será que atualmente comporta tudo isso? Porque, como bem a gente entende, por causa de ONGs, né, entidades que atuam ali na Amazônia, de fato, o Brasil não tem capacidade de explorar isso hoje, né? E isso tem que ser revisto urgentemente. Se a gente quiser, de fato, desenvolver aquela região, né, região norte, que necessita muito de desenvolvimento, a gente tem que rever certos acordos aí que foram feitos internacionalmente, né? Esses apoios dessas ONGs aí, né? Como que isso é feito, mas a gente já tem uma noção, né? Quem que é por trás disso tudo, quem que está ligado a essas ONGs. Marina Silva é um peãozinho nessa história. A gente sabe que por trás dela aí tem George Soros, né? Tem grandes empresas, por aí vai. Né? O fato de o Brasil explorar essa região é um direito nosso, como o Miguel falou. Isso é um direito, é terras nossas, como qualquer região do Brasil tem que ser sim explorada, né? Trazer de fato prosperidade para aqueles povos lá que a gente sabe que vivem em condições subhumanas, né?
são até aprisionados a estar naquela região, né, daquela forma, porque não tem o que fazer, né? Concordo também que os índios têm direito àquelas terras, de fato, mas já pergunto se eles mesmos, eles querem viver nessa situação, né? Muitas reportagens que eu vejo da mídia tradicional, né, para os órgãos mais interessados em saber que de fato se passa, né, com aqueles povos em si, falam que esses índios, eles querem viver em cidade, eles querem ter suas terras, mas eles querem trabalhar na cidade, eles querem contribuir para o Brasil de certa forma. Eles têm uma imensa gratidão também com os portugueses, né? Porque se não fossem os portugueses, muitos deles até hoje nem seriam conhecidos, né? Eles estariam vivendo realmente como homens da caverna ainda, né? Pensa bem, a gente está no ano de 2023 e povos vivendo totalmente isolados naquela região. É uma coisa muito complicada, né? Que a gente tem que parar para pensar se de fato como que é feito esses acordos com esses indígenas, né? Com essa FUNAI em si. Bom, e o segundo tópico, né, que o Miguel mencionou em relação à ação de super ricos, concordo plenamente. Isso era coisa que deveria ter sido feita há muito tempo, pois a gente sabe que o Brasil, vivendo nessas condições, a população, né, quem paga realmente imposto no Brasil são os mais pobres, né? Vai ali no mercado, você vai para uma carne, tem quantos por cento de imposto, né? Uma pessoa que ganha um salário mínimo, né, que luta para sobreviver diariamente, isso é muito complicado, né? E a gente vê muito isso conversando com as pessoas diariamente, né? As pessoas vão no mercado fazer as suas compras e veem que cada mês aquelas coisas que eles já compravam mês anterior estão mais caros, né? Vamos ver se de fato se essa taxação, né, comece a igualar a balança que realmente rico deve ganhar imposto. Sim, plenamente, pois a balança no Brasil é muito desigual. Você tem ali a classe média hoje que está deixando de existir, né? Uma classe média que está muito sufocada pela questão tributária também, né? Você não consegue ter uma ascensão mesmo nesse país por conta de problemas que vêm acontecendo há décadas, não há desenvolvimento, as indústrias, poucas indústrias aqui, as estão sendo privatizadas, não está sendo gerado, né, captação de recursos para essas empresas, né? Está sendo gerado empregos, porque o americano chega e compra, né, essa empresa, coloca capital estrangeiro aqui para trabalhar. Eu mesmo, numa empresa que eu trabalhava aqui na minha cidade, né, uma empresa de alta tecnologia, em determinado momento ela foi vendida, né, para uma empresa francesa, né, e em pouco tempo, o que aconteceu? Foram minando postos de trabalho, né, se tornou uma situação insustentável, né, as pessoas começaram a deixar de trabalhar nessa empresa, pediram conta, começaram a acontecer muitos processos trabalhistas também, porque eles não respeitavam a legislação vigente, né, trabalhista. O que aconteceu? Essa empresa foi embora, deixou um saldo aí de 250, quase 300 pessoas, né? Passo a palavra aqui para o nosso amigo Marcos, né, para ele fazer um complemento dessa situação, o que ele acha disso tudo, né? Está contigo, meu amigo. Só compartilhando aqui a tela, né? Primeira coisa, né? Vamos falar do investimento aqui da Petrobras, né? Eu acho que já foi falado. 2,5 bilhões de dólares em uma planta de amônia e ureia. Isso não preciso dizer assim, não preciso delongar muito aqui para dizer que isso são insumos de grande importância para um setor, né, que tem sido bastante importante para trazer divisas para o nosso país, que é o agro, né? Então, assim, então é um investimento estratégico para o nosso país, né? Essa planta ela vai ser construída em Puerto Quijaro, né, como já foi mencionado, uma cidade que fica na fronteira, e
e é bem mesmo na fronteira, tipo, fica praticamente do lado de Corumbá, né, no Mato Grosso do Sul, né? Então, é essa cidade que vocês estão vendo aqui. Aqui é Corumbá, aqui é Puerto Quijaro, né? Aqui é uma cidade que é servida, inclusive, por uma linha férrea, né, que passa, se emboca no Brasil também, né? Também é servido por aqui, se for possível, também fazer um transporte por via navegável pelo Rio Paraguai, né, pelo Rio Paraguai, também é possível. Então, assim, a localização em si ela é bastante estratégica, né? E o insumo em si tem uma finalidade estratégica que é atender a um setor, né, que é a principal fonte de divisas para o país, né? É claro que esse investimento a gente não pode deixar de considerar o fato de que existe um risco disso, né? Até porque, no passado, né, o próprio governo boliviano nacionalizou, né, o setor de hidrocarbonetos, né, entre outras coisas, refinarias da Petrobras foram, nesse processo, tomadas, né, do nosso país, né? É claro que depois isso foi renegociado, né? E isso, obviamente, gerou uma certa polêmica, né, por conta dos termos dessa negociação. Então a questão a gente tem que estar ciente também desse risco, né, digamos assim, é claro que a gente acredita, né, que na questão de integração sul-americana, nós precisamos investir em nossos vizinhos, nós precisamos dar apoio aos nossos vizinhos, mas precisamos deixar bem claro, né, que eles têm uma responsabilidade a honrar com o nosso país, né? E a gente precisa deixar isso bem claro para que a gente não cometa os mesmos erros que foram cometidos no passado, né, inclusive na época que o início do governo Evo Morales, quando houve a nacionalização do setor e que refinarias acabaram sendo tomadas, né? Dito isso, eu acho bem curioso, né? Eu vi até um comentário, né, a respeito do comentário aí do Guto Zacarias, né, que é membro do MBL, vice-líder aí da base do governo Tarcísio Gomes de Freitas em São Paulo, né, deputado estadual, e ele fala, né, que o investimento, né, esse investimento é um investimento sem necessidade. Eu acho engraçado ele falar isso, porque é basicamente uma nova planta, numa localização que é basicamente uma localização próxima para a fronteira do país, então, ou seja, você vai gerar certos transbordamentos aí para as economias locais, não só de Puerto Quijaro, na Bolívia, mas também para a própria cidade vizinha, né, Corumbá, no Brasil, né, que é, por sinal, uma das principais cidades do estado do Mato Grosso do Sul, né? E a pessoa falar que o investimento não tem necessidade de se investir. É claro que tem, né? É claro, da mesma forma que também devemos, concordo com o Miguel, devemos investir em plantas, né, de fertilizantes aqui no Brasil. Não há problema nenhum quanto a isso, né? Mas, em si, essa proposta, né, esse plano, né, de se investir nessa planta de fertilizantes, que, repito, é algo essencial, é algo importante, é algo que gera uma nova planta para produzir itens que são essenciais para nosso, digamos assim, nossa principal fonte de divisas, que é o agronegócio, né? Que é o agronegócio. Então, né, então, assim, deixo bem claro, né, que isso mostra, né, o nível, digamos assim, vamos dizer, até de certa ignorância, né, de certa indigência intelectual para um certo setor, né, do espectro político brasileiro, né, de você falar que não tem necessidade. Claro que tem necessidade. O que isso pode discutir você poderia produzir aqui no Brasil? Com certeza. Existe o risco da Bolívia não honrar com sua parte do compromisso? Existe. E isso deve ser discutido. Agora, dizer que não há necessidade, né, aí também
não dá para ter uma certa conversa nesse ponto. Quanto à questão, né, da taxação, né, das offshores e dos fundos exclusivos, é algo que passou da hora de ocorrer, é algo que é bem-vindo, é necessário para o nosso país, né, não só do ponto de vista da arrecadação, de se ter uma fonte de receita, e sim a questão do ajuste fiscal não é só uma questão de despesa, é uma questão também de receita, né? O nosso país, né, abre mão de fontes de receita, muitas vezes sem ter a devida contrapartida, né? Você abre esse mão de fontes de receita, supondo que vai ter uma contrapartida, e muitas vezes essa contrapartida não vem, né? E mais que na hora, né? É óbvio que essa aprovação não veio, digamos assim, de graça, a gente sabe muito bem disso, né? Inclusive a presidente da Caixa Econômica Federal, né, então presidente, que foi uma indicação de Lula, acabou sendo demitida, né, nesse processo. Teve algumas polêmicas envolvendo aí a Caixa Econômica nesse meio tempo. E nesse meio tempo, e aí houve pressão da Câmara, né, houve pressão do Centrão, né, e aí o Lula acabou cedendo, demitiu-se a presidente da Caixa, assumiu um presidente, né, indicado pelo Arthur Lira, o presidente da Câmara, e aí foi o sinal verde para se passar a proposta, né? O texto segue para o Senado, então ainda pode passar por revisões. Acredito que passe no Senado, talvez com uma ou outra revisão, mas acredito que vai passar, né? Mas, de qualquer forma, considero bem-vindo, considero necessário, não só do ponto de vista da arrecadação, como eu disse, mas também da questão da justiça tributária, né? Os pobres, como foi muito bem mencionado pelo Tiago, as pessoas mais pobres, né, os mais pobres, eles são mais atingidos pelos impostos, né? Você vê, isso não é só na questão do consumo, na questão da renda também, de certa forma, né? A pessoa que paga, a gente vê hoje com essa tabela, por exemplo, do imposto de renda, né? Hoje, uma pessoa que ganha um salário mínimo e meio já pode ser tributada no imposto de renda, né? Na prática, o Brasil tem quase, se você for, quase uma flat tax, né? Que todos pagam a mesma alíquota, Então, assim, é uma situação que essa proposta em si, eu entendo que ela é bem-vinda no sentido de, não só na questão da arrecadação, que é necessária, ressalto isso, mas também do ponto de vista da justiça tributária, né? Ou seja, a taxação está também chegando ao andar de cima, né? E precisa chegar. E veja bem, isso é só o começo. Na verdade, deveríamos estar falando de uma maior progressividade do imposto de renda. É claro que isso também vai ser um ponto mais polêmico e que cabe discussão, né? O imposto sobre grandes fortunas. Eu deixo meu ponto de vista. Em princípio, eu não sou favorável ao imposto sobre grandes fortunas, não porque questão moral, por questão de que vai prejudicar os mais ricos ou coisa do tipo, mas porque ele não é uma forma eficiente. Acredito que a forma mais eficiente é uma maior progressividade no imposto de renda. Aliás, a reforma tributária ideal é aquela que foca menos em consumo, né, o que afeta diretamente os mais pobres, e mais em renda, né? E é isso, e assim eu encerro a minha participação nesse primeiro momento. Bacana. Eu também não sou favorável à taxação de grandes fortunas, porque geralmente essas taxações elas não pegam quem deveriam. Então, assim, quem que deveria ser realmente taxado, né, quando se faz taxação de grandes fortunas? É o Jorge Paulo Lema, são os donos de fundos, são os caras muito, 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 muito ricos. E aí quem acaba sendo afetado é o cara, um pequeno e médio empresário. Sim, pequeno e médio empresário.
o cara que tem uma Lamborghini, que tem uma Ferrari, que dirige em Balneário Camboriú, é um pequeno ou médio empresário, tá? É isso, tá? Assim, ele até pode viver, uma parte da fortuna dele pode até vir por especulação, tá? Mas não confunda, não é a mesma coisa. E concordo com o Marcos, né? Você tem que fazer isso de maneira mais inteligente, né? Para realmente você equilibrar. O Brasil ele é tão, mas tão desigual. Eu não sei se o Marcos me permitiu aqui o compartilhamento de tela. Permitiu? Permitir sim. Então eu vou compartilhar a tela aqui para mostrar um negócio. Vamos lá. Cara, o Brasil, ele só não é mais desigual que a África do Sul, a Namíbia, a Zâmbia, a República Centro-Africana, Lesoto e Moçambique, tá? Ou seja, o Brasil é mais igual do que todos os países do mundo, exceto um, dois, três, quatro, cinco, seis países africanos. Tá? O Brasil é mais igual até mesmo que a Índia, que tem um sistema de castas. Tá? Então, assim, é uma bizarrice gigantesca. Então, assim, é óbvio que você precisa fazer isso de maneira mais inteligente e você precisa exonerar as classes menos favorecidas. Você tem que aumentar salário, isso aí é uma coisa que deveria ser óbvia, né? Tem que aumentar salário e diminuir imposto para o pobre. Isso me parece óbvio, ok? Então, assim, é isso que temos, tá? É uma medida, mas precisa continuar indo nessa direção e atacando o real problema, porque se atacar o meio do caminho, como o Brasil costuma fazer em tudo, não vai resolver o problema e você vai gerar descontesta, você vai gerar um descontentamento à toa. Então, assim, é óbvio que as classes mais favorecidas, que têm mais dinheiro, elas vão chiar por causa dessa medida. Mas, assim, que elas chiem e resolvam o problema. Tá? Porque se você atacar o setor produtivo do Brasil e não ganhar nada com isso, aí você gera um outro problema. Porque no final das contas, o objetivo era atacar não o setor produtivo, mas atacar o setor improdutivo, o setor especulativo. Por isso que não pode ser confundido. Por isso que o ódio ao rico não é uma coisa racional. Tá? E aí que eu falo, o rico que eu estou falando é o que as pessoas dão como rico, e não necessariamente o rico de fato. Tá? De novo, quem tem uma Lamborghini e uma Ferrari não é rico. Sabe quem é rico? É o Jorge Soros, gente. Que derruba presidente, que dá golpe, é o Elon Musk, que são abarcados, inclusive, não só pela sua fortuna, mas por departamentos de Estado. É isso que eu falei lá do empoderamento desses empresários. Eles ganham tanto empoderamento que eles começam a influenciar o Estado e esse Estado começa a dar mais poder ainda para esses agentes privados. E aí você não sabe onde termina, onde começa, é um grande problema, uma grande confusão. Ao ponto desses metacapitalistas mudarem a cultura do mundo para pior, para benefício próprio das suas fortunas, mas vivem encastelado. Então eles constroem um muro aqui, tá? Igual tá nessa imagem aqui, ó. Eu vou pegar essa imagem aqui. Eles constroem um muro, aqui fica a favela, aqui ficam os pobres, a classe média e tal, e aqui a gente vive. Aí o cara tem um jatinho, ele não tem nem contato com a pobreza, gente. Aí ele vai lá e contrata um segurança privado, tudo é privado e acabou, entendeu? O cara vive uma grande bolha. Olha aqui a desigualdade. Tá vendo? É isso. Tá? E nem acho que desigualdade seja o problema, tá? Eu só acho que a desigualdade, como está no Brasil, é um problema. Eu não acho que a desigualdade em si é um problema. Eu acho que você precisa ter um plano mínimo. É isso que eu acho. Porque tem países que são muito desiguais. A China, por exemplo, é um país desigual. Mas você tem que ir na direção da equalização, da igualdade, entendeu? Mas, de novo, sempre vai haver desigualdade. Porque o Marcos, por exemplo, o Thiago tem o desejo de ser professor. O Marcos tem desejo de ser empresário. Ok.
Entendeu? São coisas diferentes. Vai ter essa desigualdade, porque, no fim das contas, é uma falácia que todo mundo é igual. Não é todo mundo igual. Somos diferentes, temos gostos diferentes, nascemos em culturas diferentes. O Brasil é continental, em famílias diferentes. Então, você precisa entender. Tem pessoas que querem mais, tem pessoas que querem menos. Tem pessoas que criaram até essa senha de querer ser milionário por ser milionário. Sabe? Ah, eu quero ser milionário. Mas o que você quer fazer? Eu não sei, eu só quero ser milionário. Tá? Mas tem um cara que quer ser professor, por exemplo. Mesmo o salário sendo muito ruim, não sendo o que deveria ser ganho. Mas por que o cara quer ser professor mesmo com essa condição? Porque o cara se vê sendo professor. Entendeu? Então é por isso. Então, assim, acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa. E acho uma medida ok, positiva. Vamos ver como isso vai se dar e que o Brasil comece a ser um pouco mais assertivo nas suas políticas, né? Não ficar no meio do caminho. O meio do caminho é o pior dos mundos. É o pior dos mundos para o Brasil. Não sei se os camaradas querem falar mais alguma coisa, mas eu finalizo aqui a minha participação. Foi muito bom. Só encerrar aqui a participação. Eu só quero agradecer aí pela paciência e pela audiência aí das pessoas que forem assistir, né? E agradecer pela presença aí, tanto do Miguel, né, como do Thiago aí, por esse bate-papo. Tudo bola, camaradas. Obrigado. Você, Thiago. Eu Pode falar. gostaria de complementar um pouco o que o Miguel disse, né? Do contrário que algumas pessoas pensam, nada te impede de ter um jatinho, nada te impede de ter um iate, né? Até porque você está gerando empregos na construção daquele jatinho e daquele iate, certo? Se você tem condições de comprar um iate, beleza. Bom, você tem condições de comprar uma Ferrari, maravilha, você está gerando empregos também, né? Agora, como o Miguel falou, né, a gente saber direcionar quem que a gente está taxando, né? Taxar esses bilionários mesmo, que atuam dentro do país, desestabiliza tudo, né? Esses sim devem ser taxados, né? Esses sim tem que sofrer a mão pesada do Estado. Eu agradeço a participação dos meus colegas, né? Muito bom o bate-papo de hoje. E Miguel, pode finalizando aí, meu camarada. Show de bola, camaradas. Show de bola, camaradas. Deixem um like, se inscrevam no canal. Um grande abraço. Boa noite.